Seja bem-vindo ao canal Papo das Minas. É importante que você verifique os links na descrição e se inscreva também nos canais oficiais. Assim, todo mundo sai ganhando, né? Além disso, você pode sugerir convidados nos comentários. Não esqueça de conferir também os outros vídeos que saíram hoje no canal, hein? E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Cristo, diz o apóstolo Paulo, ele se esvaziou da sua divindade. É esse o termo que Paulo usa. Filipenses 2, verso 5. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, existindo por toda a eternidade, na forma de Deus, em forme tuteu, como diz em grego, ele não julgou como usurpação ficar agarrado ao fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, kenosis em grego. É como você pega um balão e ele murcha. Se esvaziou, assumindo a forma de servo. E na forma de servo, sendo reconhecido em figura humana e aceitando a morte e morte de cruz. Para que Cristo pudesse morrer, ele pegou a divindade dele, não a perdeu. Ele podia, a qualquer momento, com seus poderes, falar, não vou morrer. Não vou morrer e acabou. Então. Mas o que ele fez? Ele me amou e amou você. É por isso que, para mim, é difícil falar de academicismo, de intelectualismo, sem falar de Deus. Não é linguagem igrejeira. Paulo, eu sei que muita gente talvez vai parar de assistir a nosso bate-papo agora e outros talvez vão até interessar. Agora que começou a entrar com o negócio de Bíblia, de Deus, pô, eu prefiro que você entreviste aí outro que fale de política. Você tá entendendo? Mas eu digo, Paulo também passou por isso, que Paulo era um cara intelectual. Quando ele estava falando em Atenas, o pessoal ficou, pô, caraca. E depois vou querer voltar ainda para Jesus, que eu tenho umas perguntas. Beleza. Tá. Paulo, você é demais, cara. Quando ele falou de Jesus crucificado e ressurreto, eu pensei, não, depois a gente discute sobre isso. Atenas é a capital da filosofia. Mas voltando ainda a essa questão do sacrifício dele. Ele pegou a divindade dele para comparar o Porsche, deixou na garagem, se tornou homem de verdade. Nasceu de Maria. Sentiu as dores. Nasceu de Maria como qualquer ser humano, exceto em pecado. Então, por exemplo, Jesus, enquanto ser humano, se Jesus estivesse aqui hoje, como ser humano, Jesus também podia contrair o Covid. Com certeza. Se eu pegasse ele estava sujeito um pedaço de pau e batesse no braço de Jesus, eu ia quebrar o braço de Jesus. Ele ia sentir essa dor. Ele ia sentir essa dor de verdade. E quando ele estava na cruz do Calvário, ele não podia usar nada dos poderes dele para se beneficiar, senão o sacrifício não seria real. Esse sacrifício, deixa eu falar sobre esse sacrifício. Foi profetizada a vinda dele. Foi. Muito antes. Uhum. Então, ele... Isso que eu não entendo. Esses profetas, quando falavam que havia um cordeiro, que havia essa figura para salvar todo mundo, era Deus se manifestando nessas pessoas, sabendo que ele ia vir, ou ele induzindo essas pessoas a criarem essa figura e depois ele se encaixou nessa figura. Você entendeu a diferença? Entendi. Não, eu acho o seguinte, Deus, ele é aquele que assiste o filme e, sem ser chato, tem o direito de dar spoiler. Porque ele sabe tudo, né? Porque ele sabe tudo. Ele dá o spoiler. Então a profecia é nada mais nada menos que o spoiler de Deus. Não é exercício de futurologia. Não é como o presidente da IBM que falou que no mundo só teria espaço em 50 anos para 5 computadores. Errou feio, tá certo? Deus não. Ele apenas fala o seguinte, vai acontecer isso aqui. Como se eu para algumas pessoas. Filme. Exatamente. E por que Deus não falou para todo mundo? Por que ele fala para algumas pessoas? Vygotsky me dá a resposta. Vygotsky dizia que o ser humano, como tal, só aprende na interação com o outro. Ou seja, você pode ser um cara fera no humor. Eu não entendo de humor. Eu não sei fazer um stand-up. Se eu quiser saber detalhes de um humor, eu vou ter que aprender com o Vilela. Mas lá na plateia, vamos supor que você tem rindo do seu humor um advogado. Se você receber um processo, você vai precisar da ajuda daquele cara que sabe o que você não sabe. Em compensação, aquele advogado, se começar a passar mal, ele vai precisar de um médico que sabe o que ele não sabe. Então, cada um precisa da especialidade do outro. Se Deus falasse para todo mundo, seria uma relação muito unilateral. Deus e eu, muito vertical e individual. Eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Deus fez o seguinte, olha, já que o ser humano, Vygotsky de novo, aprende na interação com o outro,
ao invés de falar para todo mundo, eu vou falar para alguns que vão ser uma espécie de especialistas para revelar para a humanidade o que eu quero. E esses especialistas não vão ser arrogantes, não vão ser os que dominam, vão ser os servos. Aí que vem Isaías, Jeremias, Lamentações, e eu digo para você, eu tenho argumentações históricas para acreditar na profecia, porque veja bem, profecia bíblica, eu não vou ter tempo aqui hoje para a gente explorar isso, quem sabe no futuro, alguma vez, mas uma coisa que eu quero deixar claro para o pessoal, para a galera que está assistindo a gente, Vilela, profecia não é música de Roberto Carlos quando você está na fossa, qualquer uma conta a sua história. Tá bom? Profecia é muito específico. Tá bom? Eu tenho, por exemplo, a profecia de Ezequias. Ezequias é um livro que foi escrito no 7º século a.C. E quando Ezequias era o rei. Ezequiel, quando foi escrito, havia até um professor de Yale que dizia, não, isso aqui é um livro do período do 1º século, a invenção, não teve nada do que Ezequiel falou, nem cativeiro dos babilônios, nem nada. A arqueologia provou todo o livro de Ezequiel. Houve o cativeiro, o livro é da época que ele fala, etc, etc, etc. E quando Ezequiel vai falar as profecias dele, ele fala o seguinte, Nabucodonosor veio destruir Jerusalém. E ele falou o seguinte, o Senhor me mostrou que a cidade de Tiro, que era uma cidade portuária fenícia no atual Líbano, essa cidade desdenhou de Jerusalém. O que vai acontecer com você, Tiro? Tiro será atacada pela própria mão de Nabucodonosor. Depois ele fala, multidões subirão até você. Primeiro ele fala de um rei que é Nabucodonosor, que ia atacar Tiro. Depois ele fala, multidões virão contra você, porque Tiro se juntou com Nabucodonosor para debochar de Jerusalém. Essas multidões vão pegar as pedras de Tiro, vão jogá-las no meio do mar para testemunho. E além de jogar no meio do mar, as pedras de Tiro se transformarão no enxugadouro de redes. Depois que Ezequiel fez essa profecia, Nabucodonosor se volta contra Tiro, destrói a cidade. Depois de Nabucodonosor, vem os gregos. E Alexandre entre eles. Alexandre destrói todas as pedras de Tiro, joga no meio do mar para fazer um istmo, um aterro. E com o passar do tempo, Tiro se transforma numa vila de pescadores. E se você for hoje até o Líbano, você vai ver pescadores enxugando as redes deles nas pedras da antiga Tiro. E a profecia falava, as pedras de você serão lançadas no mar e você virará um enxugadouro de redes. E a Babilônia vai desaparecer. E vai virar apenas um covil de abutres e tudo mais. Quando ele falou isso, Tiro era como se eu falasse assim, São Paulo vai desaparecer e Nova York vai desaparecer. Uma coisa que é impensável. E você vai lá hoje no Líbano, você vê a profecia cumprida. E Babilônia ficou tão desaparecida que só foi redescoberta a partir das escavações de Henry Layard e depois de Robert Caldwell em 1860 e depois em 1899. Até então ninguém nem sabia... Que é na região do Iraque. Que é na região do Iraque. Ninguém nem sabia onde ficava a Babilônia. Eu dei apenas um exemplo muito pífio, mas eu podia dar vários outros de cronologia, profecia. Até Isaac Newton. Pô, caramba, Isaac Newton era um gênio. Isaac Newton escreveu um tratado sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Caramba. Mostrando, como é que a cronologia profética de Daniel se cumpriu ao pé da letra. Então, repito, não é uma questão de achismo. Porque quando você está na fossa, que eu falei, qualquer música de Roberto Carlos parece que foi feita para mim. Pô, caramba! Sertanejo. Não é aquele negócio de tipo assim, olha, Deus está me mostrando que esse ano vai morrer alguém muito importante no Brasil. Pô, aí entra o meu lado do ceticismo. A profecia é muito certa e Deus profetizou aos profetas como Cristo viria, quando ele viria. E vou revelar mais. Não é só na Bíblia, não. Porque eu tenho documentos romanos que mostram que na época que Jesus nasceu, até os romanos já sabiam, por profecias que hoje desapareceram, que haveria naquela época de nascer uma criança de ouro. Que eles até pensavam que podia ser Augusto César. Gostou desse corte? Então, que tal assistir também esses dois aí na sua tela? Lembrando que todo dia tem vídeos novos, viu? Então se inscreva para não perder nenhum. Bom, eu fui. Beijo!